eu vou viajar de avião, porque o Senhor vai me levar pelas nações. Fala, meus amigos missionários, como é que vocês estão? Começando mais um novo episódio do Meu Amigo Missionário, seu podcast a respeito de missões das nações, para as nações, glória a Deus das nações. Olha só, você, meu amigo, que quer patrocinar esse podcast, agora chegou a sua vez. Se você tem uma empresa, se você tem um negócio online, se você tem um negócio para crente, se você tem um negócio para não crente, se você tem um negócio, venha patrocinar aqui, porque pessoas das nações estão ouvindo aqui e você pode expandir ainda mais o seu alcance com o Meu Amigo Missionário. Bom, hoje minha convidada, ela tem cerca de 1,76 m de altura, literalmente uma grande mulher de Deus. Ela foi para a África do Sul e Angola, olha aí, diretamente do Rio Grande do Sul para o continente africano. Toma! O nome dela é Luísa, dá um salve. Salve! Literalmente foi um salve muito bom. Luísa, conta pra gente aí um pouquinho de como que foi essa experiência, mas antes, conta um pouco de como você conheceu Jesus, por que você se tornou missionária do Rio Grande do Sul para as nações. Eu cresci num lar cristão, então eu sempre fui cristã, mas eu vim de uma igreja que é um pouco mais tradicional e eu nunca fui uma pessoa que teve um encontro com Jesus desde pequena. Quando eu tinha mais ou menos uns 18, 19 anos, eu comecei a ter uma fome, eu sempre fui muito engajada na igreja, então eu estava sempre com os jovens da igreja, estava sempre ajudando no que podia ajudar, mas eu nunca tinha tido um relacionamento com Jesus. Eu sabia quem ele era, mas era algo muito distante. Deus era muito distante para mim. Ele não era algo relacional. Com 18, 19 anos eu comecei a ter depressão, e aí quando eu desenvolvi depressão, eu comecei a me afastar completamente da igreja. Eu ia só porque os meus pais estavam sempre ali, então era como se eu estivesse fazendo só uma rotina da semana. Eu comecei a me envolver com as pessoas erradas, e nesse tempo eu comecei a namorar uma pessoa que não era da igreja. Me afastei completamente, comecei a ficar muito doente, comecei a tomar medicação para ver se eu melhorava. Eu não estava muito bem na escola também, então foi um ano assim bem difícil para mim. E aí eu tive uma tia que orava muito por mim, que ela já tinha entendido do Senhor que ela era para se levantar como uma intercessora na minha vida. E aí então ela estava orando muito por mim. Quando eu comecei então a ficar doente, me levou para uma nova igreja, e lá ela começou a conversar comigo sobre isso, como eu estava me sentindo. Ela orava muito comigo, falava muito comigo. Então ela foi uma porta que o Senhor abriu para que eu pudesse realmente conhecer a Ele. E aí então várias coisas aconteceram na minha família com a igreja que a gente estava, acabaram dando algumas brigas e desentendimentos, e a minha família também saiu da igreja nessa época. Então a gente estava toda a família sem ir na igreja, sem nada. E aí então a gente começou a ir nessa igreja que a minha tia fez o caminho, que abriu a porta. E aí então eu comecei a conhecer Jesus ali. Eu lembro que no primeiro culto que eu fui, eu tive um encontro com o Senhor ali, eu chorava muito. Eu senti algo diferente, eu sabia que era aquilo que eu queria viver, que era aquilo que eu queria sentir, que era a única coisa que podia preencher aquele vazio que eu tava sentindo desde que eu tinha começado a ter depressão. Então comecei a ir na igreja, e nesse tempo, quando eu tava indo na igreja, eu também comecei a ver que o meu relacionamento não fazia mais sentido. Também eu terminei meu relacionamento, e aí então eu só comecei a buscar ainda mais o Senhor, até que tô aqui agora vivendo em missões. Show de bola. Mas por que missões? Por que você não decidiu continuar lá, agora que seu relacionamento com Deus, tipo assim, muito bom? Por que você decidiu sair de lá e ser enviada para um outro continente? Desde pequena, eu sempre tinha um anseio dentro de mim de estar na igreja, de viver ministério, mas a minha igreja, como eu disse, ela era muito tradicional. As mulheres, elas não tinham muito espaço, então logo isso foi podado de mim. Eu sempre pensei, se eu não posso trabalhar na igreja, eu vou ter que me encontrar na faculdade e ver o que eu quero fazer. Mas eu nunca tive tipo, nossa, eu tenho muita vontade, é realmente meu sonho ser arquiteta, ser engenheira, ser médica. Eu não tinha isso, então era realmente um problema pra mim, porque eu não me via fazendo nenhuma faculdade, não me via seguindo nenhuma carreira, nada. Mas eu sempre tive essa vontade de trabalhar no ministério. E eu sempre tive muita vontade de trabalhar com essa parte social, de ajudar as pessoas. E eu sempre procurei aqueles programas de viagem que tem de poder, fica 3 meses na África e aí depois tu vai pra outro lugar, tipo um mochilão, mas algo que tu fosse ajudar as pessoas, que não era realmente direcionado cristão, mas era algo que tu ia ajudar as pessoas e tal, fazer um trabalho social. E aí, por conta da minha igreja, isso foi muito podado, então eu acabei, deixando de lado. Quando eu voltei pra Jesus, ele começou a falar comigo sobre isso, de realmente ter te chamado pra viver em ministério. Depois disso, que isso já tava realmente queimando no meu coração, o Senhor eu tive uma visão que realmente a capa do meu avô tava sobre mim. Meu avô era pastor. E então era como se ele tivesse deixado legado pra outras pessoas da minha família, né? Minha mãe
que é por parte de mãe, o meu avô, ou pros irmãos dela e eles não pegarem, então ele tava colocando essa capa sobre mim. Então ali eu comecei a entender que o Senhor tava me chamando pra viver ministério realmente. E eu comecei a pedir direcionamento do Senhor pra quando ia ser o tempo, quando isso ia começar. Nisso eu já tava fazendo faculdade, eu tinha escolhido fazer psicologia, mas eu tava vendo que não tava fazendo sentido. Eu gostava muito da faculdade, era um assunto que eu realmente gostava de estudar, mas não era algo que eu me via fazendo, tipo, a longo prazo, realmente sendo psicóloga. E aí o Senhor começou a me dar direções, me dar palavras de que isso estava chegando e me mostrar pra onde que Ele queria. Então eu comecei a pesquisar muitas coisas e isso falava muito comigo. E aí uma mulher que me discipulava na igreja me mostrou algumas estratégias pra onde eu deveria ir e tal. Então eu já comecei a guardar dinheiro quando eu tava trabalhando, eu entendia que em algum momento o Senhor ia me transicionar pra alguma coisa que eu não sabia o que era. Aí eu entendi que era realmente viver missões e tá realmente fazendo isso. Excelente, excelente, excelente. E agora, cara, você passou 2 meses e meio em Angola e África do Sul, né? A gente tem 2 mundos aí um tanto quanto diferentes, 2 realidades no mesmo continente. E, cara, como que foi isso? Qual foi as coisas que, tipo assim, o choque cultural principal que vocês tiveram nessas 2 localidades? Qual foi a história que, tipo assim, marcou o time? De tipo, cara, eu nunca pensei que eu ia viver isso na minha vida e olha só isso. Eu acho que pra mim o maior choque cultural foi na Angola. Foi completamente diferente do que eu tava imaginando. Realmente a realidade deles é muito diferente da realidade do Brasil. A gente sabe que tem vários lugares do Brasil que tem extrema pobreza, mas eu acho que nada se compara ao lugar onde a gente tava. A gente foi pra comunidades onde as pessoas comiam, sei lá, 2, 3 vezes por semana. Somente, tipo assim, verdura e fruta, que era o que eles plantavam. Então, tipo, eles não têm proteína, nada. Então, as crianças são desnutridas, é realmente muita pobreza. Eles não têm água, eles não têm onde tomar banho, eles não têm higiene pessoal nenhuma. Então, foi algo que me marcou muito, me chocou muito, que eu falei, Deus, como eu nunca vi isso na minha vida. O que eu faço com isso agora que eu tô vendo? Como eu lido com isso, né? Porque eu sabia que mesmo eu estando lá e ficando por um tempo lá, eu não ia transformar completamente a realidade daquelas pessoas. Então, isso me chocou muito. Eu lembro que eu falava muito pra Deus, o que eu faço agora? Tipo, como eu posso mudar a realidade dessas pessoas? Como foi um choque muito grande, eu não sabia pra onde ir, o que fazer. E aí o Senhor falou, a única coisa que muda a realidade dessas pessoas sou eu, então tu precisa falar de mim pra essas pessoas. Porque a realidade delas é realmente de extrema pobreza, mas elas podem encontrar prazer em mim mesmo nessa realidade. E foi o que a gente fez lá. O governo de lá também é um governo que não é muito bom, então é realmente um governo que não dá assistência nenhuma pras pessoas. Então, quando a gente chegou lá, a gente via que eles realmente estavam muito chateados com o governo de lá e eles não conseguem trabalho lá, então eles têm que realmente plantar e viver disso, assim, eles plantam e vivem disso, e os filhos vivem disso, e depois os netos vivem disso, e então é muito diferente do que a gente vive aqui no Brasil. Eu acho que isso foi o meu maior choque cultural. Na África do Sul eu também tinha isso, dessa pobreza, mas já não era tanto, a gente via que eles tinham um pouco mais de recurso, então já não me chocou tanto, mas algo que me chocou na África do Sul, eu acho que foi realmente a separação que em alguns lugares tem entre os brancos e os negros ainda. Então isso me chocou ainda de ver que, mesmo que é algo que aconteceu há muitos anos, né, por conta do apartheid e tal, na África do Sul, foi algo que me chocou porque eu achei que não existiria mais isso, mas a gente vê que ainda tá enraizado. Então a gente foi em algumas escolas lá na África do Sul e os brancos sentavam de um lado e os negros sentavam de outro. Eu achei que não ia ser assim, sabe? Eu não achei que tava tão enraizado nas pessoas. Então os amigos, eles eram amigos de brancos, eram brancos, e amigos de negros eram negros, eles não se misturavam, então a gente via isso. A gente via também que um lado, que era o lado mais pobre, era onde as pessoas negras moram, e o lado das pessoas brancas é o lado mais rico, então ainda tem essa separação lá onde a gente estava, e isso me chocou muito também. A gente via que eles, quando a gente foi evangelizar numa das escolas, a gente misturou eles, e eles ficaram muito desconfortáveis, porque não era uma realidade, sabe? Realmente eles vivem essa separação. Então, lembro que a gente chegou lá e a gente, tipo, não, vamos sentar ali, mistura, troca os grupos, e eles ficaram um pouco assim, o que tá acontecendo, sabe? Então eles não estavam imaginando que isso ia acontecer, e pra nós era completamente normal, né? Então acho que foi essas 2 coisas que mais, assim, de choque cultural que me marcou. Eu acho que uma coisa de experiência que a gente viveu, a gente ficou mais tempo na Angola, então tenho mais histórias da Angola pra contar. Realmente não é algo assim, nossa, muito sobrenatural, mas a gente vê o sobrenatural do Senhor nas pequenas coisas também. As pessoas são muito abertas
abertas lá. Então, por mais que a realidade delas é uma realidade de extrema pobreza, elas realmente estão muito abertas para ouvir o que a gente tem. Então, elas estão sempre abertas para, tipo, a gente quer falar alguma coisa, a gente pode falar com vocês. Elas nos recebem em casa e a gente fala de Jesus e elas, não, a gente quer viver isso. Então, lá na Angola, a gente foi para lugares onde tem muita feitiçaria também. A gente via como tem muito derramamento de sangue e é realmente esse lado espiritual muito aberto. Então, era muito pesado alguns lugares que a gente ia e também a gente sentia essa opressão em alguns lugares que a gente ia. Quando a gente chegava, a gente via que mudava a realidade do lugar. E um dos lugares que a gente foi, algo que me marcou muito nessa questão de realmente eles serem muito abertos, é que a gente estava fazendo evangelismo de rua, a gente passou na frente de uma escola de crianças e eu acho que tinha em torno de umas 30 crianças. Eu sempre conto essa história porque pra mim foi algo que me marcou muito. E eles estavam brincando na frente com uns pneus que tinham lá e umas sucatas e tal. E aí a gente só passou na frente deles, eles vieram ao nosso encontro e a gente falou, a gente tá falando do nosso melhor amigo e tal, de uma forma de introduzindo pra criança mesmo. E começou a chegar muitas crianças. Eu acho que a gente tinha em torno de, sei lá, 40, 50 crianças e a gente começou a pregar pras crianças e todas elas aceitaram Jesus. E aí a gente não só falou de Jesus e elas não só aceitaram Jesus, mas a gente falou, não, vocês precisam construir relacionamento. A gente começou a mostrar, tipo, o que vocês precisam fazer depois de aceitar Jesus. E aí a gente saiu, falou com isso sobre elas e tal, e continuou o evangelismo. E depois a gente voltou naquela mesma região, a gente foi fazer evangelismo de novo naquele lugar. E essas crianças vieram ao nosso encontro. E elas nos mostraram cadernos, mostraram que elas estavam realmente anotando aquilo que o Senhor estava falando com elas. Então, de ver realmente o impacto que a gente pôde trazer naquela comunidade, sabe? Era uma comunidade muito pobre também. E marcou. E elas, não, Jesus falou isso comigo. Eu vi isso. Então, acho que foi algo que me marcou muito, de ver como, por mais que a realidade delas é uma realidade muito, muito pobre, elas realmente são muito abertas para ouvir. Elas querem algo diferente. E realmente poder entregar algo realmente que é diferente, que é o Senhor, que é a única coisa que pode mudar a vida delas. Então acho que isso foi algo que me marcou muito, assim. Foi logo nas primeiras semanas e eu tava meio, assim, em choque com a realidade e ver que o Senhor podia mudar essa realidade delas, sabe? Realmente a criança, ela tem essa parada, né? Ela absorve as coisas muito rápido, ela é atraída muito rápido e você tem uma resposta ainda mais rápida ainda. E cara, agora apontando para o futuro, o que o Senhor tem preparado, falado com você? Você pretende voltar para o continente africano fazer missões? Ou o Senhor está te direcionando para outras localidades? Você pretende continuar a vida missionária? Vai voltar para psicologia? Como é que vai ser isso aí? Então, tenho entendido do Senhor que é uma temporada ainda para viver em missões. Então, nesse ano agora eu tô indo pra Ásia Central, eu e mais um time, a gente vai passar lá um tempo. E eu tô muito empolgada, a gente realmente vai para lugares que não conhecem tanto do Senhor, que realmente o evangelho não chegou de forma clara. Então, a gente tá indo lá para mudar essa realidade. E eu creio que eu ainda vou viver isso por mais alguns anos. Eu sinto do Senhor por mais alguns lugares que eu vou passar, algumas palavras que eu tenho de continentes e lugares que eu vou estar. Não sei se eu vou passar pela África novamente, mas eu quero. Foi algo que eu vivi lá que foi muito intenso e foi muito importante aquilo que eu vivi ano passado. Então eu quero poder ir pra lá novamente. Tô entendendo realmente do Senhor quais são os próximos passos, o que é pro ano que vem, o que é mais pra longo prazo. Meus amigos, essa é a beleza da vida em missões. Você tem que planejar, mas ao mesmo tempo você tem que estar aberto para ser surpreendido pro Senhor. Essa é a nossa realidade, isso é o que nós vivemos no dia a dia. E agora, Luísa, caminhando para aquele final bonito, pra gente fechar com chave de ouro, qual que é o conselho que você dá pra gente, pra quando você tá fazendo alguma coisa, mas você sente o incômodo do Senhor pra dar um turnaround, tá ligado? Por exemplo, você tava fazendo faculdade, mas não era aquilo que você queria. Qual que são as posturas, as mentalidades que as pessoas podem ter quando elas começam a sentir isso? Eu acho que pra mim o mais importante é sobre obediência radical. Eu estava entendendo do Senhor, ele estava gerando esse incômodo em mim, mas eu poderia ter continuado aquilo que eu estava vivendo, porque não era algo que me parava e que eu não conseguia viver. Era um incômodo, o Senhor já estava falando comigo, eu via que eu não estava completamente vivendo aquilo que o Senhor tinha pra mim, mas eu poderia estar nisso, eu poderia ter terminado a faculdade, eu poderia ter continuado no relacionamento que eu estava, eu poderia ter vivido tudo que eu estava vivendo no momento, mas eu realmente entendi quão precioso era viver assim, na perfeição
perfeita vontade do Senhor e que eu precisava caminhar em obediência radical. Porque eu acho que quando o Senhor começa a gerar esse incômodo no nosso coração, a gente já sabe quais são os próximos passos, mas algumas coisas às vezes nos impedem de dar esses passos. Às vezes é o sentimento, às vezes é o que as pessoas vão pensar, não sei, sempre tem alguma coisa que nos impede. Eu acho que é não pensar muito nisso. É só fazer aquilo que o Senhor tá fazendo, sabe? Obediência radical. Tu para e não, é isso que o Senhor tá pedindo pra eu fazer, então é isso que eu vou fazer, independente do que as outras pessoas vão dizer, independente das consequências, é isso que o Senhor tem me chamado, sabe? De viver uma dependência no Senhor. E eu acho que quando o Senhor gera esse incômodo, é também uma forma dele mostrar que a gente não tá vivendo 100% na dependência dele. Indiferente se tu tá em missões ou se tu tem, sei lá, um chamado pra negócio, se tu não realmente obedece aquilo que ele tá te pedindo pra fazer, tu não tá vivendo 100% a vontade dele. Então é realmente de obedecer e depender dele pra aquilo que ele tem te chamado. Excelente. Então, meu amigo, obedeça radicalmente. Essa é a palavra do jogo. Luísa, muito obrigado pela sua história, pelos seus relatos e que o Senhor te use no meio das nações. E você obedeça radicalmente, que eu vou te falar. Pegue o seu carro, a sua mobilete, a sua bicicleta, o avião, o passaporte, vá fazer alguma coisa pra Jesus. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, meu amigo missionário. Valeu!